ouvintes, começamos agora mais um EmpreendaCast, um podcast dedicado aí aos empreendedores, aos gestores e aqueles afins de gerenciar suas operações de uma melhor forma possível. O EmpreendaCast tem o objetivo de apoiá-los e trazer conteúdos relevantes para os empresários sobre gestão, tecnologia e empreendedorismo. Estou aqui com dois feras aqui da área de gestão, um deles é o Douglas Piazzani e o outro é o nosso amigo Everton. Eles vão falar um pouquinho aí de como eles atuam nessa área de gestão e vão falar um pouquinho também da uma empresa de tintas, uma indústria de tintas bem importante no Paraguai e agora aqui no Brasil também. E o Everton também vai falar um pouquinho de gestão, já que é um especialista nessa área aí, já ajuda a Blascor há alguns anos também sobre isso. E a ideia aqui é a gente realmente trazer ao público conhecimento para ajudá-los a melhorar suas operações e também trazer mais conhecimento. Eu sou Emerson Wagner, sou a pessoa que vai conduzir aqui o podcast com vocês. Passo aqui a palavra ao Douglas para falar um pouquinho da sua história empreendedora, um pouquinho da Blascor. Como é que a Blascor surgiu, quando surgiu? Eu sei que começou no Paraguai, né? E isso é um desafio muito grande, eu vejo as empresas saírem de um país e para um outro país, né? Fazer empreendedorismo em um outro país. Como é que foi toda essa história, Douglas? Então, a Blascor nasceu lá pelos anos 2000, né, meados. Na verdade, ela começou antes, a empresa chama Sol Tintas, que é a corporação no Paraguai. Então, ela nasceu no varejo. Então, ela começou realmente, onde foi o início de tudo foi a minha família, então, meus pais na época, mais um funcionário, abriram uma loja, pequena loja, viram uma oportunidade de estar revendendo marcas, né? E também começaram com marcas conhecidas no mercado e introduzindo no Paraguai, que tinha uma carência de varejo para isso, né? Começaram no varejo, então. Isso. E aí foi seguindo, a gente pegou algumas distribuições de várias marcas conhecidas, muitos parceiros aqui por muitos anos. Até que então, aquela logística ali aquela demanda foi aumentando. Legal. E a questão de logística e de importação começou um pouco a não nos atender. E aí começamos um experimento aí na questão da fabricação. Então, aqueles produtos que demandavam mais volume, que precisavam mais agilidade e também algumas coisas de custos, então a gente começou a fabricar. Um pequeno depósito ali, quase uns 10 anos aí depois da fundação da loja. Qual cidade foi, Douglas? Foi ali na cidade de Cidade Leste mesmo. Foi então na fronteira ali. Na fronteira, bem próxima ali da sede da Sol Tintas atual. Foi o primeiro depósito ali, a gente começou a fazer massa plástica, que é um produto automotivo para arrumar a lataria de carro, que é um produto extremamente barato, então assim, para importar como eu falei, era um trâmite. Começamos produzindo ele até que foi com parcerias e conhecimento, conseguiu expandindo já seu leque para produtos daí imobiliários para casa. Falando assim rapidamente, e até que depois não comportou mais aquele local e fomos para Hernandares. Hoje vocês atendem todo o Paraguai? Isso? Hoje sim. A partir de Hernandares? A partir de Hernandares, a nossa fábrica então central é Hernandares. Então hoje em volumes de litros nós somos líderes no mercado, né, no Paraguai. A Blascor, se eu não me engano, eu não sei que colocação está, mas uns anos atrás tem uma pesquisa, ela estava entre as top 40, 30 do Paraguai, em termos gerais mesmo, tanto faturamento como o grupo, né, Sol Tintas. Que legal, estava dentro das maiores empresas do Paraguai. Por aí, se eu não me engano, agora eu não lembro como é que está a colocação atual, que faz uns dias que eu não vejo. Mas, então hoje, depois disso, a gente inaugurou um CD em Assunção. Então a gente começou com o mercado local ali de Hernandares, Cidade Leste, também abastecendo o nosso varejo e conseguindo já começar a atender outros varejos. Mais a fronteira, mas aí expandido para todo o Paraguai. Depois aí expandimos com o CD lá em Assunção, que aí parece que foi o boom assim que veio. E como surgiu essa ideia de vir para o Brasil, né? Sair do Paraguai e atravessar a fronteira e ir para uma região, um território totalmente diferente, né? de negócio, vamos dizer assim, né? De cultura, de legislação e operação, muda tudo, né? Muda tudo. Como a gente fala, quando a gente está em outro país, a gente
tem umas lembranças. Então, assim, é muito bom a gente ter essa experiência, viver em outro país. Eu cresci lá, então praticamente estudei lá muitos anos da minha vida, aprendi o espanhol na raça mesmo, sem aula, nada, só na escola. Até o próprio Guarani, né? Eu consegui me virar bem. E até o próprio Guarani eu estudei, então eu cheguei a estudar porque eu fui muito pequeno para lá. Mas a gente sempre fala, o nosso país, assim, da onde a gente nasce, sempre é o nosso país. Então sempre tem aquele sentimento, poxa, mas a gente podia expandir um pouco e talvez foi esse sentimento de tentar, não, por que a gente consegue fazer fora da nossa origem, a gente também consegue fazer na nossa origem. Então foi mais um sentimento de também ter uma expansão, voltar para nossas raízes, nossa origem, que a gente veio do Brasil. Do Brasil. E vocês estão estruturados no Brasil em que lugar? Aqui, Cascavel, você tem estrutura, onde mais? Isso. Então daí com essa mudança, esses planos de expandir para o Brasil, a gente instalou no parque ali de Santa Terezinha de Itaipu. Então foi ali que começou então a oficial Blascor no Brasil, né? Então aí após isso a gente só fazia logística e produzia por ali, atendendo que nem a gente falou, pequena região ali, Cascavel, de Foz da Cascavel, todos os municípios, aos pouquinhos. Até que daí então começou a expandir também para Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Então a gente aí abriu um CD em Cascavel, um CD bem maior, com uma estrutura boa para atender aqui a região. E também aí uns anos depois a gente abriu para Curitiba. Então também a região sul também tem Blascor. Toda a região sul tem Blascor. Legal. Estamos instalados em Curitiba também com um CD e uma fábrica. E a última incorporação agora, instalação foi em Minas Gerais, um CD pequeno em Minas Gerais. O projeto de expansão de vocês é todo o Brasil? Isso, já é o projeto inicial. Do Paraguai para o Brasil. Isso, exatamente. Geralmente é o contrário o processo, né? Everton, você é um grande especialista nessa área de gestão. Fale um pouquinho da tua experiência, fale um pouquinho da sua vivência aí e o que vocês estão ajudando a Blascor aí nesse processo de expansão dentro do Brasil. Então, eu sou Everton Rodrigues de Souza, eu estou diretor da EP3 Gestão, tá? É uma empresa focada na área de gestão empresarial. Nosso foco se distingue mais na área de back-office, a nossa especialidade e atuação da parte interna da empresa, tá? As áreas que atuamos são as áreas contábeis, fiscais, tributárias, parte de ERPs também. E o nosso foco interno é nos dados do cliente, tá? O nosso foco é resultado. Na EP3, a gente costuma ter um mantra, tá? Se o cliente não tem resultado, o problema é nosso. Então eu posso dizer que o nosso foco, tá? E o Douglas, como a Blascor, aqui na Persona, estamos aqui justamente para isso, tá? Para mostrar o quanto nós nos responsabilizamos, o quanto nós nos interessamos pelos nossos clientes, tá? Começo falando para vocês, pessoal, que basicamente não importa em qual for o negócio que a empresa atua, ela se divide em duas áreas: o core, o operacional da empresa, e a parte administrativa, tá? O foco da EP3 Gestão é atuar junto com os clientes na parte administrativa. E para nós não tem limite na parte administrativa, nós não paramos como um escritório contábil, ou nós não paramos como um escritório financeiro, ou nós não paramos como um escritório tributário. O que nós fizemos e o que nós ainda estamos fazendo junto com a Blascor, tá? Separar, ajudar a Blascor a entender o seu próprio resultado, tá? Diante disso, o nosso maior desafio, e isso não vale somente para a Blascor, isso se expande a todos os outros clientes da EP3, o maior desafio é encontrar o resultado em meio a uma legislação tão complexa quanto é o nosso país. O Douglas falou muito bem que eles, como brasileiros que se colocaram no Paraguai, encontraram o seu mercado no Paraguai, expandiram a um nível de empresa realmente reconhecida nesse país, e agora eles retornam para casa, retornam para o Brasil como investidores no nosso país e fazendo com que o negócio prospere dentro do nosso país. Bom, posso falar que aqui no Brasil, o Douglas como quem vive isso, aqui o buraco é bem mais embaixo. Gerenciar uma empresa no Brasil é algo muito mais complexo do que qualquer outro país, tá? As dificuldades do nosso país, elas começam quando nós temos um arcabouço tributário extremamente complexo, tá?
onde nós criamos uma visão extremamente burocrática do nosso país. Então, tudo no Brasil, diferente dos outros países, é mais sistematizado. E visto que o nosso país realmente é muito grande, né, faz sentido com que seja sistematizado, mas nós chegamos a um ponto de extrema sistematização. Toda vez que nós vamos visitar um cliente para exemplificar o que nós fazemos, tá? Eu gosto de dar um exemplo para esses clientes, tá? Que é o mesmo exemplo que eu dou para todos. Eu já falei desse exemplo em todas as passagens que eu pude estar, que é o exemplo da compra da mesa. O quão difícil é gerenciar uma empresa nesse país. Imaginem, ouvintes, que nesse exercício que nós vamos acabar de fazer aqui, só para exemplificar o que nós como EP3 fazemos, imaginem que nós todos formamos uma empresa fictícia, da qual o nosso primeiro faturamento dessa empresa fictícia seja um valor de R$1.000. Neste mês, essa empresa, para a gente não confundir aqui o princípio de caixa e competência, porque a gente também tem isso no Brasil, imaginem que o nosso faturamento é dentro desse mês e o recebimento é dentro desse mês. E que a nossa primeira aquisição... Isso não acontece toda hora, né? Não é tão fácil assim. É o contrário disso, né? Você está simplificando e facilitando a vida do ouvinte aí. É aí que tá como é difícil, tá? Imagine que a nossa primeira aquisição também é uma mesa. Também no valor de R$1.000, tá? E eu posso falar para vocês que, como eu coloquei aqui a EP3 como uma empresa de resultados, eu posso falar para vocês que existe um instrumento de gestão universal no mundo inteiro que é utilizado para a metrificação de resultados, que é um DRE, tá? Porém, aqui no Brasil, nós costumamos interpretar o DRE como um mero instrumento contábil. E a EP3 tem um braço contábil também, mas não é o objetivo como um todo, tá? Voltando para o nosso exercício, imagine então, lá na EP3, nós separamos a visão de DRE em 4 partes, tá? Imagine que essa aquisição de uma mesa de valor de R$1.000, nós vamos chamar de uma despesa gerencial, nesse mesmo mês que nós estamos executando o faturamento. Imaginem que essa mesa, nós vamos parcelar ela em 10 vezes, tá? Essa mesa de R$1.000 parcelada em 10 vezes, nós temos uma despesa mensal de R$100, tá? E aqui nós estamos falando de conceito de mundo, no mundo inteiro. Se nós formos comprar uma ação de uma empresa internacional, ela é baseada no resultado, o quanto o resultado agrega no ativo dessa empresa. Então o DRE ele é igual para todas as empresas do mundo, tá? E até aqui, no nosso exemplo, nós estamos falando do mundo inteiro. E agora eu vou entrar no Brasil. No Brasil, a contabilidade, ela tem a obrigação, ela não é que ela pode, não é facultativo, é mandatório, é obrigatório que ela reconheça essa despesa dessa mesa via depreciação. Tá? E se existe a possibilidade de nós fazermos esse reconhecimento da despesa de depreciação segregando entre fiscal e contábil. Para resumir a história, o fiscal a gente pode apropriar essa despesa dessa mesa em 48 avos. Eu vou arredondar aqui para os ouvintes para R$20, tá? Se fosse 50 seria R$20 de despesa. Ok. E contábil 120 avos. E eu vou arredondar para R$10. Logo, no nosso exemplo fictício, essa nossa empresa com faturamento de R$1.000, ela tem um resultado gerencial de 0, ela faturou 1.000 e comprou uma mesa de 1.000, um resultado financeiro de 900, aqui entra um conceito de conexão entre DRE e fluxo de caixa, né? Okay. O resultado de fato financeiro, o que está sobrando na conta da empresa é R$900. Comprou a prazo e vendeu à vista. Exatamente. Sobrou 900 na conta dessa empresa. Fiscalmente falando, o resultado dela é 980. E contabilmente falando, o resultado dela é R$990. Eis que esse lançamento, que a contabilidade demonstra para os clientes como R$990, em qualquer sistema, em qualquer empresa desse país está olhando esse resultado de 990 e ele está certo.
Só que ele só está certo a partir dos princípios contábeis ao longo de 10 anos. Se a empresa nunca mais comprar nada além de uma mesa e continuar faturando mesmo R$1.000, ao longo de 10 anos o resultado dela vai ser R$990. Esse é o problema que nós acreditamos que o nosso país corre. Todas as empresas estão olhando para o resultado contábil. E o resultado contábil sofre essas mutações que eu acabei de explicar aqui nesse exemplo fictício. Então, para resumir, o que nós fazemos com a TP3 é isso. É conectar os resultados da empresa em diversas áreas. Ou seja, você pode ter dinheiro, mas não tem resultado. E vice-versa também. E vice-versa, né? Que complexidade é essa no nosso país. Difícil mesmo. Douglas, então, para vir para o Brasil é necessário ter um entendimento dessa complexidade, né? Então, uma assessoria ajuda nesse processo, facilita a vida de quem está vindo de fora. Com certeza, é essencial. Então a gente demorou anos para entender bem isso, né? Como a gente falou, a gente veio de um meio muito simples, fazer negócios assim meio que no Excel, não, vai ali, na conta ali no dedo, e realmente chega um momento que você fala, não, para e pensa, não, a gente precisa melhorar essa visão, melhorar as coisas. Ainda estamos em construção ainda. Ainda estamos em construção, mas assim, do que quando começou, é um outro mundo já. E também muito devido ao trabalho da IP3 que iniciou com a gente, essa mudança de patamar, de visão, de análise, sentar, ver, olhar onde estamos indo, onde estávamos, né? Então todas essas atividades na empresa, nós criamos o hábito aí através do trabalho em conjunto. E vocês vivem um ambiente muito competitivo, né? O Brasil é bem diferente do Paraguai quanto à competitividade. Você tem uma série de concorrentes, sejam internacionais, né, multinacionais de tintas, quanto indústrias locais, né? Então é uma quantidade bem significativa. Isso faz com que a operação tem que ser eficiente. Tem que ter uma logística eficiente, uma manufatura eficiente e uma área contábil que gere uma informação eficiente de formação de preço, de custo, de operação como um todo, correto? Com certeza, com certeza. Essa parte que a gente falou, o mercado de tintas, o Brasil está entre os top 10 mundiais, então em termos de volume, de consumo de litros, então assim, realmente ele é muito competitivo, comparado com o Paraguai, com outros países da América Latina. E isso, realmente, essa questão aí, hoje o varejo não quer mais fazer estoque, então você tem que trabalhar praticamente com o estoque da demanda dos clientes. Você tem que ter um produto de qualidade, e aí você também tem que brigar com marcas locais que às vezes também não tem tanta qualidade, mas aí preços também acabam assediando por um tempo os seus clientes, então você vive nos altos e baixos grandes. Por isso que a gente se apega muito à questão de manter um padrão de qualidade, então a gente prefere investir muito na mão de obra interna, questão de controle de qualidade, laboratórios, logística, todo esse complemento aí, que ao longo dos anos a gente sabe que é o que vence aí, mas a gente tem que sobreviver a essas ondas de baixas, assim. Então o mercado ele é distinto, ele tem uma necessidade de você absorver o estoque do teu cliente. Praticamente. E para isso você tem que estar muito certinho no teu processo produtivo e na sua logística de entrega. Com certeza. E para isso você precisa do quê? Tecnologia. Também. Como é que vocês fazem isso para garantir que toda essa cadeia, esse ecossistema funcione de uma forma integrada? Então, hoje também, como a gente falou, nossa chave, mudança de virada assim, na gestão também mudou depois que a gente trocou nos sistemas, contratamos aí o RP da TOTS, o Proteus, então começou uma mudança já no patamar, foi um período bem turbulento, com pessoas... Toda troca de sistema. Troca de sistema, acostumada, faço na planilha, tô no celular, tá aqui, tá no WhatsApp, não é assim, né? Então depois daquilo aí, um período de implantação, aí começamos os BIs, criarmos visões, criamos até o próprio setor de TI dentro da empresa para... Vocês desenvolvem tecnologia interna da empresa também, desenvolvemos, né? Então chegamos nesse patamar hoje, então precisamos de visões aí personalizadas, aplicativos internos nós fazemos também. Hoje também uma coisa que está muito em alta, o tal do no-code, nos ajuda muito, hoje está um boom
de plataformas. Hoje uma pessoa que entende de negócios e precisa entender um pouco de tecnologia, ela não precisa estudar uma programação, ela pode criar soluções ali de forma Fiquei simples. sabendo que vocês estão usando tecnologia para ajudar no relacionamento com os clientes de vocês, Também, usamos também. Então hoje nós temos aí, saímos do WhatsApp ali, o web WhatsApp também, temos agora o Station Converse também, o RIM, que é um produto da TOTS também. Então assim, facilitou muito a gestão. Então cada vez a gente vem melhorando essa questão de facilitar desde a ponta, o controle de qualidade ali, desde onde, na chegada da matéria-prima até na entrega do cliente então, lá. toda a cadeia de uma forma integrada, de fácil geração de dados, e dados padronizados. Exatamente. Everton, me diga uma coisa, como é que é a formação de preço no mercado competitivo como esse? Então, Emerson, eu posso dizer, acho que o Douglas está aqui para nos apoiar nesse sentido, formação de preço é o conceito mais difícil de um negócio e também está o segredo do sucesso de qualquer empresa, né? Nós falamos como empresa de resultado, posso te dizer que saber precificar o seu produto, e mais do que só saber precificar, não significa só colocar o preço de venda no teu produto, é saber como se posicionar quanto marcas, é você entender quem é o seu cliente objetivo, quem é o seu lead de verdade. Nesse sentido, quando você entende o seu mercado e consegue posicionar o seu preço, dois fatores são primordiais, tá? Para qualquer empresário. Entender de custo, tá? Você que é empresário, que está nos ouvindo, você precisa entender de custo. Não tem como você tocar um negócio sem entender o básico de custo, e o básico de custo, pessoal, é difícil. E o pior, né, Everton? Tem muitos empresários que não consideram isso como algo crítico dentro da operação, né? Deixa ali numa planilha, faz de vez em quando. Deixa na mão de um terceiro, sem saber isso realmente. Não e ali envolve muitas coisas, né? Porque envolve toda essa questão da compra, né? Toda a questão do custo logístico, pessoas, administrativo e também o tributário, né? O tributário interfere muito, né? Exatamente. O nosso país é extremamente tributário, né? O nosso país, como eu falei antes, é extremamente complexo e o custo, com certeza, está intimamente atrelado ao tributário. Você precisa entender o básico de imposto para poder tocar qualquer negócio nesse país. E para finalizar sobre esse tema, como eu passei antes, tá? É você entender que, basicamente, sobre precificação, se existe dois tipos de produto, tá? Existe o produto de pouca margem, mas de fácil aceitação, e que gera volume. E o produto que você vai realmente rentabilizar a sua empresa. Não existe hoje, desconheço pelo menos, uma empresa que consiga ter volume e margem, tá? Você até consegue isso por um certo período de tempo, mas como nós falamos aqui, o nosso país é extremamente grande. Então nenhum negócio vai sobreviver sem concorrência, então logo a sua margem vai ser espremida pelo mercado, e se você não entender de estratégias de como precificar o seu produto, você está fardado a ser mais um. Acho que nós temos que deixar bem claro para o ouvinte que a formação de preço, quem faz é o mercado. Sim, a concorrência, é onde você se encontra, então você tem que se adaptar a ele. Esse é o ponto mais crítico de todo o negócio. Se adaptar ao mercado conforme ele navega. Perfeito. E para isso tem que estar tudo redondinho dentro da empresa. Exatamente. A tua formação de custo, a tua contabilidade, o teu financeiro, todo o operacional tem que estar funcionando na cadeia como um todo para que você tenha um diferencial e consiga viver e vivenciar esse mundo que é competitivo. E no sentido aqui da Blascor ainda mais, é a questão da qualidade, né? Você tem que ter um preço bom com qualidade. Isso é algo difícil de conquistar. Palavras que parece que não batem muito. Eu quero barato e bom, não combina, né? É só para complementar, mas realmente assim, tem muito disso. E a questão, como que eu estava falando das oscilações. Então, tem vezes que a gente acaba preferindo não vender, porque tem momentos de mercado, e até que a gente vivenciou agora nesse começo de ano, que eu falava assim, não, propostas indecentes demais, né? Eu falei, não dá, gente, não dá. Então, certos momentos são decisões difíceis, porque quem que não quer vender? Claro. Só que às vezes também você sacrificar de um lado, não dá. Fazer uma boa venda, né? É isso que eu falo. Que entregue
um bom produto para o cliente e que te entregue margem para você continuar oferecendo os seus produtos, as suas soluções. Douglas, quais são as linhas de tintas que vocês trabalham? Automotiva, como é que é? Para casa? Então hoje nós temos as linhas completas, 4 grandes linhas completas que falamos, né, que é a imobiliária, que demanda mais volume, que é a construção civil no geral. A automotiva também nós temos, também é um dos maiores mercados aí. Temos a linha industrial, que é mais tanto para o agro quanto para indústrias mesmo, para produtos mais específicos, pisos, epóxis. Temos a linha moveleira também, que são já linhas para móveis, para portas, para madeira, tudo essa linha. Você tem um portfólio bem significativo aí de bem produtos, amplo, né? Bem amplo. Isso. São quantos SKUs? Passa de 2.000 aí, brincando, eu acho. Tá em média 2.000. Por aí. 2.000. 2.000 SKUs é coisa para produzir, né? E além pra de manejar controlar. cores, que aí nós já estamos falando de ramo específico tinta. Fora tinta, você tem que ter o leque de cores. Então ele pensa em 2.000 vezes tanto aí às vezes, né? Então, ele é um múltiplo de 2.000 infinitas cores. Exatamente. Caramba, então é grande. Então nós podemos falar o universo aí de até 1 milhão de produtos aí para você poder gerenciar, cuidar custo, preço, produção, nesse sentido aí. Diante disso, para complementar, é impossível, isso também não somente num universo de tantos produtos quanto a Blascor, tá? Mas eu acredito que em qualquer negócio também. É meramente impossível você controlar a sua empresa sem um sistema, tá? Sem ter dados eficientes. Tá? Hoje, planilha de Excel, como o Douglas falou antes, você consegue sustentar por um certo tempo. Depois que a empresa atinge um patamar de negócio, o jogo começa a ser outro. O jogo começa a ficar bem mais difícil, porque os dados são muito maiores, os números são muito maiores para analisar. Você tem quantidade de dados maior, né? Você tem velocidade da informação que você precisa, você tem que ter garantia de que aquela informação está correta, você tem que ter rastreabilidade para você garantir governança. Né? Então tudo isso quanto maior o seu tamanho, mais complexo fica todo esse processo. Exatamente. Complementando, ainda você tem, e quando a gente está na indústria, você tem ainda que ter um setor de inovação muito bom também. Além de tudo isso, fazer a roda continuar girando, você ainda tem que inovar. Você tem que ficar de olho no que é tendência. Isso aqui vai ser uma cor tendência, esse tipo de textura vai ser uma cor um produto tendência. Inovação, além disso. E isso busca fornecedores, visitação, testes, convencimento, marketing, aí já vamos para outro mundo, mas também que faz parte da indústria diariamente. Então você tem toda uma complexidade para garantir que aquela operação ela continue sobrevivendo, presente, com inovação dentro do mercado. Exatamente. Não é fácil. Não, nada fácil. E esse mundo tributário, Everton, me fala um pouquinho, não só na tinta, ele tem uma complexidade muito grande aqui no Brasil. Se a gente pensar, né, Paraguai e Brasil, eu acho assim que de 0 a 10 é 100, né? Porque tem muito detalhe, tem muita exceção, tem muita situação, principalmente pela dimensão do Brasil e por existir três esferas tributárias, né? Perfeito. A federal, a estadual e a municipal. Como é que é trabalhar tudo isso? Como é que é monitorar tudo isso? Quanto isso gera de alterações tributárias, mudanças, presença de controle disso aí? Como é que funciona toda essa complexidade para a EP3 cuidar disso daí para os seus clientes? Bacana. É bem difícil, viu, Emerson? Eu começo falando para você que são 400.000 regras fiscais vigentes, tá? Uma lei dessas 400.000 regras, ela pode ter 1.000 páginas, ela se correlaciona com outras leis e o problema não para por aí. O problema é que as nossas leis elas são meramente interpretativas. Eu posso ler uma frase no meio dessas 1.000 páginas dessa uma lei, no meio desse rol de 400.000, e eu posso ter um entendimento, o Douglas tem outro entendimento e você vai ter outro entendimento. Surge aqui o que nós chamamos de um possível benefício fiscal, tá? O que o mercado trabalha e deve se ater aos cuidados, tá? É você trabalhar o que é
administrativo dentro do âmbito administrativo e judicial dentro do âmbito judicial. Dentro da esfera administrativa, nós estamos falando da lei seca, estamos falando dessas 400 mil regras que são interpretativas e que quando você tem uma dúvida sobre o que está tratando aquela lei, você vai consultar o órgão. Essas 3 esferas que o Emerson acabou de falar para nós. Só que o problema do nosso país ele não para por aqui. Tá? Porque além dessas esferas administrativas do poder, nós temos ainda o poder judiciário, tá? E no poder judiciário nós temos ainda um rol de possibilidades ainda maior do que essas 400 mil regras que eu acabei de aplicar, porque dentro da esfera judiciária nós podemos ter um benefício que é apenas para uma entidade. Vou dar um exemplo para vocês, tá? Existe um benefício fiscal que ele é próprio para a JBS, tá? Para uma empresa? Para uma empresa só, isso é bem comum. A maioria dos benefícios fiscais eles são concedidos somente para uma empresa quando buscado judicialmente. Tá? Então, existe um benefício fiscal para a JBS que atribui para ela uma regra distinta acerca do ICMS nos estados. E ela conseguiu isso para quase todos os estados do país. Acontece que esse benefício fiscal não está na lei. Então, qualquer que tenha uma operação semelhante da JBS não pode aplicar. Ela tem que buscar este mesmo benefício no Poder Judiciário. Então ele tem que buscar a justiça para se igualar ao direito de outra empresa que conseguiu. Perfeito. Não vira padrão, não vira algo que deve ser regido para todas as empresas ou pessoas. Exatamente. Não é injusto isso? Eu acredito, como respondendo aqui como EP3 Gestão, acreditamos totalmente que isso aí é injusto, tá? E é por isso... Se você tem mais dinheiro, você consegue achar benefícios aí, ou interpretações que uma parte do legislativo aceita as suas teses. Perfeito, é isso mesmo. É complicado isso, né? Nós vivemos, então, não existe padrão. Não existe padrão. Aí, talvez essa seja a insegurança fiscal que para quem é um investidor internacional colocar o dinheiro no nosso país. As pessoas não entendem nosso país, né? Por causa disso, né? Vem o pessoal de fora, por que tem todas essas discrepâncias, essas coisas diferentes assim, que quando você vai para um país como o Paraguai, por exemplo, está claro na lei o que você tem que executar. Vai seguir o que está na lei. E é igual para todo mundo, né? É incrível. Lá no Paraguai, quando você fala que você vai ter o IR, né, descontado lá, é igual para todo mundo. A mesma coisa é em cima do consumo, né? A tributação em cima do consumo. O IVA lá realmente é um IVA. Exatamente. Não é aqui 2 IVA que nem tem no Brasil agora. Um IVA com benefício, né? É um IVA e aquilo e acabou. Perfeito, então, exatamente. Isso as pessoas não são acostumadas. Então, você que é empresário no Brasil, você que é gestor, se atente muito a isso, porque o universo tributário no nosso país é complexo e você precisa de especialista. Se a gente falar 400 mil possibilidades que ela pode virar uma palheta de cores, como o Douglas comentou aqui nos produtos deles, né? Cada cor ali pode ser uma única vez na vida ser produzida. Então, a nossa tributação aqui é muito complexa. Então, você precisa de pessoas que tenham conhecimento. E não é só no contador que você vai conseguir essa informação, porque o contador, quando você contrata uma contabilidade, o objetivo dela é atender a legislação que o governo pede, as obrigações que o governo pede. Perfeito. Né? E não é a obrigação do contador estudar as 400 mil situações tributárias, mais as exceções. E ainda não é a função do contador buscar um benefício jurídico, até porque ele nem é o advogado. Quem compete, quem tem essa atribuição, quem tem esse poder de buscar esse benefício no Poder Judiciário vai ser o advogado. Nem o contador pode... Nem o contador pode exercer essa função. Então você tem que começar a montar uma equipe aí de pessoas para cuidar de um tributário no Brasil, o que você não tem isso na maioria dos outros países. Basicamente é unir a contabilidade com o direito. Basicamente isso. Complicado. Douglas, qualidade.
que a Blascor faz para garantir qualidade em seus produtos? Já que isso é um diferencial que você comentou para nós. Exato. Então, a qualidade, em termos de qualidade, a gente tem uma seleção muito assim, criteriosa com fornecedores. Então, hoje, só para ter uma noção, nós somos os maiores compradores de resina da BASF, então, que é uma das maiores da... Os maiores compradores? Inclusive, a BASF é a própria... empresa alemã, né? É uma empresa alemã que a própria produz a Souvenir no Brasil, vamos dizer assim, que é a número 1 praticamente no Brasil. Nós somos um dos maiores clientes deles em resinas, então para ter uma noção disso, a procedência, então a gente cuida muito disso, procedência de matéria-prima. Claro que a gente tem que estar sempre buscando, como a gente falou, tem variações, então, mas a gente é muito criterioso em relação a isso. E o controle de qualidade, tem um laboratório moderno, a gente tem equipamentos, está sempre adquirindo equipamentos para modernizar o controle de qualidade, especialização de mão de obra, então assim, a parte interna com a equipe interna também demanda muito tempo, treinar pessoas, a parte de assistência técnica, então na rua também, isso é muito importante. Tem então, pós-venda tem um fator diferente aí no serviço que a Blascor oferece para os seus clientes. Com certeza tem, e é uma coisa que está na veia que a gente não quer abandonar. Então, como a gente fala, conforme as empresas vão crescendo, isso vai, às vezes, já se tornando um custo para algumas, mas para nós isso é uma necessidade. Então, assim, termos alguém que possa fazer uma assistência, tudo para verificar, né? Garantir que o produto esteja conforme na obra, que não tem reclamação. Então, esse é um dos propósitos. E futuro? O que tem de futuro aí para Blascor aí no Brasil? Aí? Pelo que eu entendi, todos os estados têm que ter Blascor. Então, no futuro aí, claro, com certeza, a gente quer, primeiro, claro, fazer um bom trabalho no Sul, que é o início da Blascor aqui, ainda tem muito trabalho para fazer. Tem muito mercado a explorar. Isso, então a gente deu um salto aí para Curitiba e Minas, que foi uma oportunidade que surgiu. Agora a gente está numa parte de expansão de São Paulo, que daí a gente já fala de competitividade, aí a gente está falando... É um mercado muito grande. Aí a gente não dá para brincar, né? São Paulo entrou, né? Então entra em qualquer lugar. Então nosso objetivo agora é São Paulo. Estamos com aberturas boas, então a gente está estudando aí futuramente também se instalar em São Paulo. Ainda não temos instalações, mas a gente consegue atender já logisticamente. Legal. Everton, vocês ajudam também os clientes de vocês nessa parte estratégica de gestão aí? Como é que é? Como é que funciona esse trabalho de vocês com os clientes aí da EP3? Sim, Emerson. Hoje qualquer empresa da atualidade, ela precisa passar por uma tríade organizacional bem conhecida, que trata de níveis da empresa, tá? Que fala, uma pirâmide muito conhecida, jogar no Google aí vai aparecer, que fala de níveis operacionais, táticos e estratégicos, tá? Em nível operacional, tá tudo isso que nós conversamos aqui, né? Compras, custo, faturamento da empresa, precificação, tudo isso faz parte da operação, tudo isso faz parte do core do negócio. E em nível tático está o nível de gerência do negócio, tá? Nível tático está na parte em analisar estas informações, tá? Já no nível estratégico está para onde este negócio vai. Costumo passar para todo empresário, toda vez que temos uma conversa, a pergunta é sempre a mesma para ele, tá? Por que você tem esse negócio? Qual é o objetivo do teu negócio? Se você que é um empresário que está nos ouvindo aqui e você não sabe responder o seu próprio porquê, do porquê você tem essa empresa, comece por aí, tá? Porque quando você entende muito bem o teu porquê, aonde você quer chegar... Tem que ter um propósito, né? Acho que toda empresa, o empreendedor que quer ter no seu negócio, ele tem que ter um propósito e tem que se estruturar para trabalhar nesse propósito e alcançar esse propósito, e oferecer esse propósito para os seus clientes e sociedade. Comece pelo porquê, né? Talvez comece pelo porquê. Você acabou de pegar, eu estou na parte final do livro aí, talvez eu estava bem na onda do porquê, você me pegou aí com a palavrinha porquê. Muito bem. Quando você entende o seu propósito, quando você entende o seu verdadeiro porquê, do porquê você tem o seu negócio, fica muito mais fácil você direcionar a tua empresa para o objetivo dela,
Então, se você botou um negócio com o fim meramente ganhar dinheiro, o teu objetivo vai ser isso. Então, você vai chegar a um dado momento, você vai ganhar dinheiro e você vai parar dentro do teu próprio negócio. E quando você entende o que você quer fazer com o seu próprio negócio, você entende a perpetuidade disso, tá? Como eu posso dizer para vocês, pessoal, que só existe, na minha visão, pelo menos, na visão da IP3 como um todo, só existe 3 razões para você ter um negócio, tá? Para planejamento sucessório, para ser herdada. Ok. Para valuation, para ela ser vendida. Ou valorizada, né? Ou valorizada. Para investidores, né? Ou para quebrar. A nossa vida nesse planeta, ela não é eterna. Nós temos uma passagem por aqui e nós vamos sair desse plano em algum momento. Nós não vamos perdurar para sempre. Então, se você não entende o porquê você tem o teu negócio ainda, o que você vai fazer, para onde você está mirando a tua empresa, você com certeza está navegando sem um leme, sem um objetivo. Tá? Quando você entende o seu porquê, para onde você quer crescer como negócio, traçar estratégias fica muito mais simples, você entende o seu próprio objetivo. E aí sim, você consegue trabalhar essa base da pirâmide, esse estratégico, para onde você vai, para qual estado vai primeiro, o que você tem que fazer, qual é a linha de produto que você tem que atuar, qual é o preço, como que você deve se posicionar quanto empresa, fica muito mais claro entender o próprio objetivo. Tá? Então, o meu conselho fica esse para os ouvintes, entendam os seus porquês. Ok, show de bola, Everton. Douglas, nessa vida empreendedora aí que vocês tiveram desde o Paraguai agora aqui, quais foram os principais desafios aí que vocês passaram, tiveram? O que você acha relevante comentar aí com os ouvintes aí para que eles se cuidem, para que eles tenham uma atenção nesse seu negócio, ou no negócio que ele for criar aí? O que você poderia dar de dicas e o que você poderia colocar aí de fator crítico aí para que eles possam se organizar melhor nas suas operações? Então, é uma dica, até em termos parecidos, como eu falo, eu acho que tudo tem que ter um motivo. Então, se você, primeiro de tudo, começar com um bom porquê, então, e diante disso, e aí você colocar um planejamento, mínimo que seja, mas colocar um planejamento no papel e depois, claro, a questão de você tirar ele do papel. Porque um planejamento, um bom plano só no papel, ele é só um bom plano. Então ele... O papel aceita tudo, né? Exatamente. Então a gente tem que agir também. Mas para mim parar em certos momentos, criar uma rotina. Para mim, então, a palavra pode ser assim, criar rotinas de quê? De parar. Planejei, fiz, ok, deu 3 meses, 6 meses, parei. Como eu estou? Opa, atingi, não. Vamos ajustar. Vai lá de novo, papel, caneta, ação. Vai, pausa. Tem esses momentos de pausa, isso é muito importante. Porque umas coisas que eu vivenciei, então, de realmente seguir como um trem, assim, governado por alguns anos, então, passei isso recentemente, então, assim, e estava sempre cansado e parece que igual ia lá, descansava e voltava e estava sempre cansado, então eu não estava parando o tempo necessário e parecia que já estava naquele loop eterno e o resultado longe, então, assim, tirar pequenas pausas e criar uma rotina de você também cuidar de si mesmo e das pessoas em si, parar para conversar com pessoas na empresa, perguntar, e aí, tá tudo certo? Como a gente fala de negócios, de resultados, e a gente também esquece de pessoas... Ter o feedback, né? Exatamente, então de dar e receber feedbacks, isso é muito importante, isso só se dá nas pausas. O que você coloca aí, o que o Everton coloca, podemos resumir em 5 pontos principais aí na gestão de uma empresa. O primeiro dele é o planejamento. Tudo tem que ser planejado, tudo tem que ter uma visão estratégica, tem que ter um propósito, como vocês comentaram. Depois disso, tem que ter processos para você organizar a sua operação e você poder ter medições, entender o que está acontecendo, ter o início e o fim. Uhum. Tendo isso, você consegue ter disciplina. Se você tem processo e você executa o processo, você tem uma disciplina que todo mundo vai fazer igual e vai fazer com que as pessoas saibam os seus objetivos, saibam onde precisam chegar e também possam ser medidas para ter resultados, avaliar seus resultados, e deixar também ser homogêneas no seu
dia a dia de trabalho. Não podemos ter pessoas mais produtivas e outras menos produtivas. E é o processo que vai permitir isso, fazer com que você tenha uma disciplina em todas as pessoas. E com isso tudo, os indicadores, como você usa BI para você olhar a sua operação, para você cuidar da sua operação, para gerar os feedbacks para você melhorar e gerar continuidade, evolução contínua dentro do seu trabalho, dentro da sua organização. Então, aplicando esses 5 pontos, ou esses 5 pilares, de uma forma integrada, junto com tecnologia, junto com metodologia, você tem realmente uma empresa que cresce e cresce de uma forma exponencial. Como aconteceu com vocês no Paraguai e está acontecendo, pelo que eu estou vendo, no Brasil. Em poucos anos já estão no Sul, já estão começando a operação lá em Minas e em São Paulo também, que é o grande centro nervoso econômico do Brasil. Então tudo isso faz com que mostra que vocês estão crescendo rápido e num caminho que vai gerar sustentabilidade. Como o Everton falou, precisa ter uma visão e tem que ter uma estrutura para que isso aconteça. Exatamente. Mas legal, gente, joia. Pessoal, aqui é o Emerson, estamos aqui no Empreenda Cast, um podcast vocacionado aqui para os negócios, para os empreendedores, para aqueles que querem empreender. É um projeto aqui feito e desenvolvido pela TOTVS Oeste em conjunto com a Uniguaçu para levar conhecimento e informação a todos vocês, tá joia? Últimas palavras, Everton, me fala um pouquinho como é que a gente encontra a EP3 aí, como a gente consegue buscar informações ou contactar o serviço de vocês. Fale um pouquinho aí da EP3 aí para os nossos ouvintes aí, para ver como é que conseguem mais informações sobre vocês. Bom, Emerson, a EP3 ela está localizada na cidade de Cascavel, próximo à Uniguaçu. Nós estamos em todas as redes sociais, tá? Pode procurar no nosso site www.ep3gestão.com.br. Qualquer link que você colocar IP3 Gestão no Google, você vai nos encontrar. Estamos em todas as redes sociais. Legal. E Douglas, onde nós achamos as tintas da Blascor aqui no Brasil? Então, a Blascor aí nós temos, como a gente falou, no nosso site Blascor Tintas, nós temos lá também onde encontrar em lojas, se você quiser já adquirir produto diretamente. Legal. As redes sociais todas aí tem vídeos informativos, YouTube, Instagram, então é só procurar Blascor Tintas. A gente tem Instagram separado Blascor Pinturas, que é todo para espanhol, então para o público que também quer buscar em espanhol, América Latina, tem Blascor Pinturas, e temos o Blascor Tintas, que é todo um conteúdo em português, vídeos de como usar produtos. Então às vezes tem um pessoal que quer usar em casa mesmo, então a gente tem todos os manuais também. Quer ele mesmo executar ali a pintura, né? Tem informação também aberta lá para conseguir. Legal. E vários pontos de venda que você vai encontrar, aí, como eu falei, na região aí sul, todo sul, agora alguns locais em São Paulo, Minas, mas nosso site sempre está completo, está preenchido com todos os nossos lojistas parceiros. Então, perfeito, bacana. Pessoal, foi um privilégio estar com vocês hoje aqui, falar um pouquinho da gestão, de como gerenciar bem uma empresa, de questões tributárias, conhecer um pouquinho a Blascor aí, a sua história, uma história de sucesso, que começou no Paraguai e agora está se transformando isso também no Brasil. Fico feliz de perceber que existe pessoas que acreditam no Brasil, que acreditam em fazer o Brasil ser uma grande estrutura de negócios. Parabéns, Douglas, parabéns, Everton, e eu fico agradecido mais uma vez com a presença de vocês. Ouvintes, não esqueçam de nos curtir, nos privilegiar nas redes sociais, ok? Façam lá suas perguntas, se tiver alguma dúvida, sugestão, fique à vontade lá conosco ali no Instagram, LinkedIn, entre outras redes que a gente está presente também. Um forte abraço para vocês e até mais!